Como entender a alocação ideal para você, para o seu perfil de investidor, para os seus objetivos. Nessa live nós vamos continuar conversando sobre diversificação, né, que foi o tema das últimas lives ao longo dessa semana, e também rebalanceamento, né, foi basicamente os dois temas que eu falei ao longo desses últimos dias. Só que hoje eu vou focar na estratégia específica, aquela direcionada para o seu perfil de investidor. Antes de mais nada, se você ainda não me segue aqui no Instagram, me siga, e se você estiver vendo pelo YouTube, se inscreva no canal. Esse conteúdo ele é direcionado mesmo para você que imagina que o mercado financeiro é complexo, né, demais, ou que precisa ter muito dinheiro para estar no mercado, né? E ao longo da live eu vou te mostrar que não precisa ter um conhecimento muito aprofundado para entender, para criar uma estratégia adequada para você ter sucesso no mercado financeiro ao longo do tempo, né? Isso que é o mais importante, né? O mercado financeiro ele tem que ser um mecanismo que tu vai utilizar ao longo de um tempo muito grande, né? Não pode ser simplesmente no curto prazo, né? No curto prazo vai ficar exposto a fatores totalmente aleatórios, então é basicamente sorte, né, para determinar qual vai ser o teu desempenho no curtíssimo prazo. Então teu foco vai ter que ser sempre no longo prazo. Eu não vou falar nada específico aqui sobre produtos nessa live, então se você esperava algum tipo de recomendação de investimento, não vai ser nesse conteúdo. Aqui eu vou falar sobre como juntar tudo que eu falei até agora, de diversificação e rebalanceamento, para uma estratégia que seja coerente com os seus objetivos, né? E você deve estar pensando por que isso é importante, né? Porque é comum ser ouvido dentro do mercado financeiro, às vezes de profissionais, às vezes de influencers, às vezes de próprias instituições financeiras, carteiras recomendadas ou estratégias que sejam recomendadas para todos os investidores. Quando na verdade isso é um equívoco, né? Porque o investidor ele precisa entender que existe uma estratégia adequada para cada perfil de investidor e uma estratégia adequada para cada investidor especificamente, né? Porque as coisas precisam estar conectadas, né? Os produtos que você vai encontrar no mercado financeiro com o que você espera. Então, se você tiver um objetivo de comprar alguma coisa, de adquirir alguma coisa daqui a um ano, daqui a 2 anos, a sua carteira de investimento ela precisa ser totalmente diferente de uma carteira de alguém que está esperando ter uma renda passiva daqui a 20 anos. Precisa ser totalmente diferente. Os produtos que vão estar ali dentro têm que ser totalmente diferentes. E é extremamente comum ouvir no mercado financeiro uma série de verdades absolutas, né? Coloque 30% aqui, 20% ali e 50% em determinada classe, a tua carteira está perfeita. Isso não funciona dessa forma. Você precisa entender por que você está investindo, né? Qual é o motivo, o que você espera, né? Porque se, por exemplo, você tiver o objetivo de adquirir um imóvel, né, daqui a algum tempo para morar, e para chegar nesse objetivo você consegue chegar com uma carteira conservadora, não tem por que você botar mais risco, né? Não tem por que você coloca uma carteira conservadora que consiga cumprir aquele objetivo. Então esse é um ponto. O outro é o quanto você aceita de risco, né? Então eu falei também, já expliquei ao longo de várias lives, que risco no mercado financeiro ele se traduz através da movimentação, através de volatilidade, da movimentação nos preços daqueles ativos. Então, e até falei que por isso que é tão importante ter marcação a mercado, né? Porque aí tu consegue realmente controlar o risco que tem na tua carteira, entender o quanto ela está arriscada, se de repente o quanto tu tem de risco dentro dessa carteira já não está acima do que tu deveria ter. Então, tu consegue analisar o risco que tem na tua carteira por isso, por o quanto ela fica se mexendo. Então, se tu olha no home broker ali, ou abre o aplicativo da corretora, um dia tem um determinado recurso lá e no outro tem 10% a menos, tu tá vendo que a tua carteira tá muito agressiva, né? E se tu não te sente confortável com isso, tu deveria mudar a tua carteira de investimento e diminuir essa volatilidade. Então, colocar coisas mais seguras, produtos mais seguros ali, que você não fique tendo essas oscilações muito grandes. Então, isso também vai mudar de investidor para investidor. Eu posso ter uma carteira que eu aceito mais risco, que eu aceito mais volatilidade,
com o objetivo de buscar mais retorno, né? Ter mais lucro no mercado financeiro, mas para você pode ser que não faça sentido. Então, esse é um ponto importante. Não existe uma alocação ótima, uma alocação, ou melhor, não existe uma alocação que seja perfeita para você. Existe uma série de instrumentos, existe uma série de teorias que fazem com que essa tomada de decisão seja mais racional, e eu expliquei principalmente através da diversificação, né, e do rebalanceamento, mas você tem que entender que você precisa ter uma carteira adequada para você. Então, a diversificação, ter produtos que se beneficiam de qualquer cenário, ou melhor, de diferentes cenários, é fundamental para todos os perfis. Todos os perfis precisam ter esse tipo de estratégia, né? Ter diversificação. O que vai mudar é o quanto cada um vai ter em cada classe. Então você tem que entender qual classe representa mais risco, né? E aí, mais uma vez, o risco se traduz por volatilidade. O risco se traduz pelo quanto fica movimentando o preço. E o prazo também vai fazer o preço se movimentar mais intensamente. Quando você tem um período de renda fixa muito longo, então comparar o mesmo produto ali do mesmo banco de 2026 e o outro de 2030, o de 2030 vai ser muito mais volátil, vai ser muito mais arriscado, porque tempo futuro é incerteza, tu não sabe o que vai acontecer, então tem mais risco. Então, quanto maior o tempo tu deixar o teu dinheiro em qualquer coisa, mais arriscado é aquele produto. Mas como eu estava falando, o risco se traduz em volatilidade, né? Quanto fica se movimentando ali o preço todos os dias. Ativos mais arriscados se movimentam mais, né? Por exemplo, criptoativos, né? Criptoativos se movimentam muito. Quando tu investe, tu espera ter mais retorno, mas tu vai ter muito mais risco mesmo. Então tu tem que dosar as classes de acordo com o quanto tu aceita desse risco. E um exemplo que eu costumo falar nas minhas lives é, por exemplo, ações, ou até fundos imobiliários, mas principalmente ações. Quando tu investe em ações, tu está investindo numa classe que tu precisa ter um horizonte de investimento, ou seja, ter condições de permanecer naquela classe por mais de 10 anos. Então, por mais que tu consiga comprar hoje e vender amanhã, para te realmente aproveitar o benefício dessa classe de investimento, que é ações, você tem que estar pensando daqui a 10 anos em ainda estar com esse produto, né? O ideal é que você tenha um horizonte mais longo que esse ainda. Que você compre e nem pense em vender, né, por alguma necessidade sua. Você pode até vender por mudança nos fundamentos daquela empresa, mas não por necessidade financeira. Então, a estratégia adequada é diversificar, fazer aquele rebalanceamento que eu falei, né, que quando uma classe cai demais, você tira da que subiu, e para que isso dê certo, você tem que ter diversificado da forma correta, ou seja, por exemplo, colocar uma parte de renda variável e outra de renda fixa atrelada ao CDI, né? CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, então que é um referencial para renda fixa, né? Então tu coloca uma parte no CDI e essa parte aqui sobe quando normalmente a renda variável vai cair, isso dentro da proporção da tua carteira. E o contrário também é verdadeiro, normalmente quando a parte de renda variável subir, a tua renda fixa vai cair dentro da proporção. Então fica tirando da que subiu e colocando na que caiu, só ter uma estratégia clara para cada uma delas, né? Então eu falei na última live, então, por exemplo, eu quero ter 20% em renda fixa, eu vou ter ali entre 20 e 25 como limite superior e 15 como limite inferior. Só vou comprar ou vender quando sair dessas duas margens, né, inferior e superior. Então, essa é a estratégia do rebalanceamento. Então, primeiro você diversifica, depois você rebalanceia de acordo com as movimentações do mercado, sem ficar tentando prever o que vai acontecer. Só que esse rebalanceamento, essa diversificação, ela tem que ser compatível com o quanto você aceita de risco. Então, se você é um investidor que busca mais segurança, você tem que ter menos renda variável. Só que o menos renda variável é realmente muito pouco, né? Se você é um investidor conservador, você pode até não ter nada de renda variável, né? Porque um investidor que tem uma característica ali de buscar, que é mais agressivo, que quer mais retorno, até esse investidor não precisa ter muita renda variável. Ele tem que diversificar, tem que ter ali
uns 20, 25% em renda variável, até menos aqui no Brasil. Pode até buscar outro tipo de renda variável fora do Brasil, mas não pode ter muito mais do que isso. Então, para o investidor conservador, é muito mais direcionado à renda fixa. Então, pode ser que se você for um investidor muito conservador, a sua alocação seja só em renda fixa. Então vai ter uma diversificação, porque dentro da renda fixa tem comportamentos diferentes também. Então, se você for um investidor conservador, vai dividir, por exemplo, uma parcela em renda fixa atrelada ao CDI, ou seja, pós-fixada, uma outra atrelada à inflação, que é o IPCA, né? E uma parte pré-fixada. Cada uma dessas rendas fixas tem um comportamento diferente, se movimentam de forma diferente. Então, você ter essa diversificação aqui já está tendo todos os benefícios que poderia ter, todos não, mas uma grande parte dos benefícios que você poderia ter quando diversifica a sua carteira de investimento. E de acordo com que você vai buscando mais retorno, aceita mais risco, e não pode pensar só no retorno, né? Tem que lembrar que quando você busca mais retorno, você está botando mais risco, e esse risco pode se traduzir em perda, você pode perder dinheiro. Então, quando você coloca mais risco na sua carteira, quando você quer mais retorno, você vai colocar outras classes, né? Começar a colocar um pouco de fundo multimercado, você pode botar fundo imobiliário, você pode colocar um pouco de ações, tudo sabendo qual é a margem que você vai colocar. Então eu vou definir na hora, antes de começar a investir, eu vou definir quanto eu devo ter naquela classe, né? Quanto eu devo ter, qual é o máximo que eu aceito que aquela classe suba e qual é o mínimo que eu aceito que essa classe caia. Tudo isso compatível com os seus objetivos e compatível com o quanto você aceita de risco. Então, isso é importante porque quando você tem isso bem claro, você não fica refém de recomendações que são conflitadas, você não fica refém dessas, como eu falei no início da live, né? Dessas verdades absolutas que se tem no mercado financeiro, de que só precisa fazer tal coisa. Não é tão simples assim, né? Você precisa entender tudo que diz respeito ao produto, à estratégia e à sua vida, né? Então não existe uma carteira universal. Por isso que eu sou extremamente contra simplesmente colocar nessas carteiras que são automáticas nas corretoras, ou pegar uma carteira recomendada também de uma corretora e simplesmente replicar ela sem pensar no que você espera. Precisa ter essa parte, esse alinhamento com os seus objetivos. Precisa ter. Você tem que parar em algum momento antes de investir e fazer essa análise, né? O que eu estou esperando? Por que eu estou entrando no mercado financeiro? Qual é o meu objetivo? O que eu espero daqui a 5 anos? O que eu espero daqui a 10 anos? O que eu espero daqui a 20 anos? Sabendo isso, aí você vai conseguir escolher os produtos mais adequados. E um outro ponto que é importante para o investidor é não ficar sendo movido simplesmente por ganância, né? A minha carteira está rendendo 10%, eu estou vendo uma outra carteira rendendo 15%, eu vou sair dessa de 10% e vou para aquela de 15%. Isso não faz sentido. Não faz sentido porque se essa sua carteira de 10 está se movimentando pouco, tá pouco volátil, tem pouco risco, e você está bem com isso, então é mais adequado você manter com essa carteira de investimento. Desde que ela cumpra os seus objetivos enquanto investidor, está tudo certo, né? Só retorno, só olhar para retorno não é uma análise adequada, né? Então, é isso, você ir colocando as proporções de acordo com o que você aceita de risco. A classe que mais tira risco na sua carteira é renda fixa atrelada ao CDI, renda fixa pós-fixada. A renda fixa híbrida, que é IPCA mais alguma coisa, ela ainda é uma classe bastante segura, né? Pouco volátil, mas é um pouco mais arriscada do que atrelada ao CDI, do que pós-fixado. E dentro ainda da classe de renda fixa, pré-fixada é a mais arriscada, porque ela é a que mais oscila com qualquer movimentação na taxa de juros. Então, a menos arriscada pós, a segunda menos arriscada a híbrida, que é a mistura das duas, e a mais arriscada pré-fixada. E aí, retomando aquele ponto que eu falei, né? Marcação a mercado é bom para você entender o quanto tem de risco na sua carteira.
Depois disso, aí você vai colocando fundos multimercado, né? Dependendo do quanto você quer buscar de retorno. E aí tem diversos fundos multimercados. Aí não tem uma regra clara de qual é a estratégia mais arriscada ou a estratégia mais segura. Fundos multimercado é um universo muito grande, né? Então vai ter fundos que você vai pegar lá o gráfico e vai olhar e vai ver que se movimenta muito. Então é outra coisa importante. Quando você vai olhar um fundo de investimento, você não olhar só para o retorno, você olhar para o quanto ele é volátil, para o quanto ele fica se movimentando. Isso também é importante, né? Além de várias coisas que eu já falei em outras lives, né? Como analisar o desempenho do gestor, o desempenho daquela empresa, daquela asset, né? Que tem o fundo ali dentro. Isso é muito importante também. Então, tu vai colocar um fundo multimercado que seja compatível com o que você aceita de risco, né? Então, pode ser um fundo multimercado quant, que busca mais retorno, mas é mais arriscado. Pode ser um fundo multimercado macro, aí não tem um padrão, né? Tem gestores que têm estratégias mais arriscadas, outras menos arriscadas. Pode ser um fundo multimercado multi-estratégia, que tem um pouco mais de liberdade para tentar operar juros, operar câmbio, operar equity. Equity é ações, né? Então, depende, né? Depende de qual fundo. Essa é uma classe que não tem uma regra clara de qual é o nível de risco dela. O fundo multimercado serve para corrigir alguma coisa que está faltando na tua carteira, seja controle de risco ou retorno, buscar mais retorno adicionando essa classe. E aí ações já é para o investidor que ou ele é mais agressivo, busca mais retorno no mercado financeiro, ou montou uma carteira com uma concentração muito grande em renda fixa, aí vai buscar um pouco mais de retorno colocando essa classe. Mas essa representa muito mais volatilidade, né? Renda variável representa muito mais volatilidade. E não só ações, fundos imobiliários também. Fundos imobiliários também são ativos que são negociados em bolsa, né? Então não tem qualquer garantia de preço futuro. A análise, ela não é uma análise muito simples, né, da renda variável, e justamente por isso que oscila tanto. Então, o desempenho de uma ação, por exemplo, vai depender do lucro que ela vai ter nos próximos anos e vai depender também da taxa de juros que vai acontecer nos próximos anos, né, que vai ser descontado todos esses lucros para valor presente. Então, são vários fatores que acabam afetando essa classe, por isso que ela é mais volátil. Você coloca só o quanto você aceita de risco, né? Porque renda variável vai variar, isso é fato, né? Não é por uma questão política, não é porque vai ter alguma reunião importante, seja lá fora ou aqui dentro, nada disso. Ela vai variar sempre. Sempre vai ter alguma razão para a renda variável estar oscilando. Sempre vai ter. Então os investidores estão diariamente ajustando as suas expectativas e a maioria das vezes ajustam antes de você ficar sabendo que tem algum evento importante para acontecer. Então é uma classe para ser utilizada com cautela, né? Com cautela de acordo com o seu perfil de risco. E a diversificação ela pode aumentar ainda mais quando você sai do Brasil, né? Então investir em outras moedas é muito importante. E aí eu já falei sobre isso também, eu fiz uma live especificamente para falar sobre esse assunto, para diversificação cambial, né? Então é interessante utilizar o mercado americano para fazer essa diversificação. E tu tem instrumentos no Brasil que acessam o mercado americano, e aí lá no mercado americano você consegue diversificar no mundo todo, né? Você tem lá, por exemplo, ETF, que é um tipo de fundo de investimento, só que é negociado em bolsa, ETF que investem em empresas do mundo todo, né? E hoje tem ETFs no Brasil que replicam esses ETFs dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, que investem em empresas do mundo todo. Então já é fácil de fazer uma diversificação de moeda, de câmbio, para não ficar só investindo no real, através do mercado brasileiro, né? Tu já consegue fazer isso. Mas o mais importante de tudo é você diversificar. Você ter uma diversificação. Você ter uma diversificação que te permita fazer o rebalanceamento, trocar as classes na hora que alguma coisa oscila muito na economia. Só que isso tudo feito de acordo com o seu perfil, de acordo com os seus objetivos de investimento. Então você precisa ter extremamente claro isso, né?
O quanto eu vou aceitar? Porque volatilidade, se você olhar para trás, a volatilidade é uma coisa que você controla, né? Você consegue diminuir ou aumentar dentro de uma carteira de investimento. Quanto mais você diminui, mais você vai diminuir também o retorno. Mas não necessariamente a carteira que tem mais retorno é a melhor, né? Isso tem que estar extremamente claro. Então, eu acho que o que fica, a mensagem principal que fica nessa live é justamente isso, né? Não existem verdades absolutas, né, dentro do mercado financeiro. Não existe uma carteira perfeita para todo investidor. Por mais que tenha uma carteira para o investidor agressivo, para o investidor moderado, para o investidor conservador. Tem que ter uma carteira compatível com o que você quer, compatível com o que você espera no mercado financeiro e compatível com o quanto você aceita de risco, né? E isso você primeiro precisa se entender para depois entrar no mercado financeiro. Porque se você entrar no perfil errado, é certo que o mercado vai fazer você se frustrar. E se você se frustrar, provavelmente vai voltar para produtos nos bancões, né? Para poupança, para algum CDB que não paga nada lá no bancão, alguma LCI, coisas que não estão nas corretoras e que costumam ser piores, né? Nas corretoras você encontra produtos com uma boa remuneração e que não sejam tão arriscados. Esse é um ponto muito importante. Então, nós vamos continuar falando sobre esse tema de diversificação, porque ele é o tema mais importante. O investidor precisa, isso nas próximas lives, né? O investidor precisa ter extremamente claro isso, né? Aí a pergunta aqui é sobre para quem, se é uma boa opção para quem pretende iniciar a investir em renda variável. Não é uma boa opção. Eu considero sempre interessante, uma regra que vale para todo investidor, tu investir naquilo que tu conhece, né? Tu investir naquilo que tu entende. E se tu não entende exatamente como funciona a renda variável, não é uma boa classe para te começar a investir. Então, tu deve investir naquilo que tu entende e que tu entende a geração de lucro, né? Como é que funciona, como que uma ação, por que uma ação se valoriza. Se você tem extremamente claro isso, e eu digo que isso não é uma tarefa fácil, né? Entender por que uma ação se valoriza, aí você pode começar. Mas eu considero produtos adequados para quem está começando, produtos de renda fixa e atrelado ao CDI. Então, é um tesouro direto, é um CDB que não seja com prazo muito longo. Isso é o mais adequado para quem está começando. Renda variável é depois, é um outro estágio. Depois que você já entendeu o mercado, que você já percebeu que as coisas oscilam muito, que tem coisas que você não tem qualquer controle e que vão impactar os seus investimentos, que você não tem como prever variáveis com muita exatidão, que nem taxa de juros, que nem câmbio. Você até pode prever, mas o mercado vai prever também, e se todo mundo estiver prevendo a mesma coisa, já está no preço, então não adianta nada você acertar. Então isso é muito importante, né? Você entender que você precisa investir naquilo que você conhece, naquilo que você entende, né? Essa é uma regra básica. É daquelas regras, diferente do que eu falei de verdades absolutas, aquelas regras que são mais genéricas, né? Não é que nem recomendar uma carteira de investimento que se suponha que vai valer para todos os investidores. Isso não existe. Que aí é uma recomendação específica, né? Isso mais uma vez, eu não acredito nisso. Eu acredito que você tem que adaptar para a sua realidade. Mas eu acredito que, respondendo diretamente a pergunta, é isso, né? Renda fixa atrelada ao CDI, eu acho que é o mais adequado para quem está começando e não renda variável. Então, pessoal, por hoje é isso, né? Nas próximas lives nós vamos continuar falando sobre outros benefícios de diversificação, porque esse realmente é o tema mais importante para qualquer investidor. Até a próxima.